E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Corinthians e Noroeste. Pois é, jogo na Neoquímica Arena. Depois de 2 jogos jogando como visitante, estamos de volta na nossa casa, na arena, enfrentando um adversário que faz tempo que o Corinthians não enfrenta. Pois é, mais de 10 anos que o Corinthians não enfrenta o Noroeste. E vamos pra cima deles, certo? Sexta rodada do Campeonato Paulista 2025, tá? E pra começar, vamos com a possível escalação do Corinthians aí, tá? O Corinthians que já tem alguns desfalques certos, né? O Maicon e o Rodrigo Garro, né? O Gustavo Henrique, eu acho que segue fora. Eu acho, não tenho certeza, tá? E tem desfalques também como o Martinez e o Alex Santana, estão suspensos. E o Thales Magno, ele viajou para os Estados Unidos, resolveu o negócio do visto dele lá, visto trabalhista, se eu não estou enganado. Então é desfalque também o Thales Magno para esse jogo, tá? Então o possível time para o Corinthians, o possível time do Corinthians aí, pensando na volta de alguns titulares, é esse aí, né? O possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, Charles, Igor Coronado, Memphis Depay, Romero e Yuri Alberto, né? Eu não vi nenhuma prévia, mas eu acho que o Corinthians tem uma boa chance de entrar em campo assim, né? Não tem o Thales Magno, não tem o Alex Santana, não tem o Martinez, o Bidon tá na seleção sub-20, então eu imagino que o Charles deva começar jogando. Ou o Rian. O Rian também é uma boa possibilidade, né? Pode ser Ranielli, Rian, Coronado e Memphis Depay, tá? O Rian ou é o Charles ou é o Rian. Na zaga, aí é uma dúvida também, mas eu imagino que volte André Ramalho e Kaká, assim como nas laterais tem o Matheus Bidu e o Mateuzinho. De resto, eu acho que esse é o time, ou um possível time, que pode enfrentar o Noroeste, beleza? Vamos agora para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Noroeste, galera. Pois é, tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Noroeste. Ao todo na história foram 61 jogos, com 31 vitórias do Corinthians, 18 do Noroeste e 12 empates, né? Gols no confronto 187, com 113 do Corinthians e 74 do time adversário, né? Corinthians e Noroeste por estádios, eles mais se enfrentaram no estádio Alfredo de Castilho, Alfredão, em Bauru, 31 jogos, e o Noroeste tem mais vitórias lá, 15-9, então jogando como visitante contra eles, o Corinthians não tem um bom retrospecto, né? No Pacaembu, por exemplo, foram 17 jogos com 12 vitórias do Corinthians e uma do Noroeste. Na Fazendinha, 11 jogos e o Corinthians tem 9 vitórias contra uma do Noroeste. Esse é o primeiro jogo da Neoquímica Arena, porque o Noroeste ficou vários anos sem jogar a Série A1 do Paulistão, hein? Vários anos o Noroeste ficou de fora. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Noroeste. E o maior é o Rafael, com 9 gols em 15 jogos. Depois vem Zaghi, 7 gols. Silva e Flávio, 6 gols. Paulo, 5 gols. Rivelino e Geraldão, 4 gols. Manuelzinho, Sócrates e o Cláudio, 3 gols cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Noroeste foi no dia 21 de abril de 49, a 76 anos. E o Corinthians venceu 4-2, um amistoso. A maior goleada do Corinthians contra o Noroeste foi um 5-0 no dia 13 de outubro de 54 pelo Paulistão, tá? 5-0, a maior goleada do Corinthians no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Noroeste, 7 jogos, durou de 77 até 80, beleza? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Noroeste. E vocês estão vendo aí que o último jogo contra esse time foi em 2011, no Pacaembu, empate por 1-1 pelo Paulistão, cara. Então, faz 14 anos aí que Corinthians não enfrenta o Noroeste, tá? A última vitória contra eles, pelo Paulistão de 2009,
2-0 Corinthians, tá? Então faz um tempinho aí que o Corinthians não enfrenta essa equipe, beleza? Bom, galera, agora vamos dar uma olhada na classificação do grupo do Corinthians, né? Tá aí, grupo A, Mirassol e Corinthians, 12 pontos cada um, Inter de Limeira 4 e o Botafogo 3 pontos. Então Mirassol e Corinthians pau a pau, disputando a primeira posição. E eles se afastaram bem da Inter aí, do Botafogo, que começaram mal o Paulistão, né? E espero que continue mal, né? Enfim, e os jogos dessa rodada, por exemplo, todos os jogos desse grupo, né? O grupo do Corinthians, todos os jogos dos times são nesse sábado, né? A Inter de Limeira pega o São Bernardo em casa, o Botafogo pega a Portuguesa fora, no Pacaembu, a gente pega o Noroeste às 6h30 na Neoquímica Arena e um pouquinho mais tarde o Mirassol enfrenta o Velo Clube fora de casa, beleza? Então, todos os jogos dos times do nosso grupo são nesse sábado, né? Vamos ver se o Velo Clube embaça a vida do Mirassol, que não para de ganhar mais, e o Corinthians, vencendo o Noroeste, pode recuperar a primeira posição do grupo, mas assim, o Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Mirassol estão bem confortáveis. A Inter de Limeira e o Botafogo começaram mal o Campeonato Paulista. Enfim, né? Estão 8 pontos aí de vantagem. Enfim, né, galera? E pegando aqui os jogos do Corinthians, galera, eu quero comparar uma coisa com vocês, que é o seguinte. Vocês estão vendo aí esses jogos? Esses jogos aqui são do início do Paulistão do ano passado, né? E vocês estão vendo aí o Corinthians que começou vencendo 1-0 o Guarani ano passado com gol de voleio do Romero e depois 5 derrotas seguidas, cara. Perdeu para Ituano, São Bernardo, São Paulo, Novo Horizontino e o Santos. Aí só voltou a ganhar depois da Portuguesa. Eu quero colocar isso para vocês, galera, porque assim, eu quero falar do bom começo de ano que o Corinthians tá tendo, apesar dos pesares, apesar da derrota no Clássico, que tá todo mundo incomodado ainda, apesar do Corinthians até agora não teve uma atuação convincente, uma atuação, um desempenho bom, sabe? Ainda não teve aquele jogo do tipo vence e convence, não teve. As vitórias sempre apertadas, por um gol de diferença, coisa e tal, né? Mas, gente, comparando com os jogos do ano passado, com as primeiras rodadas do ano passado, cara, a gente tem muito pouco do que reclamar, sabe? Tá perfeito? Não. Estamos plenamente satisfeitos? Também não. Perdemos o Clássico, coisa e tal, o desempenho ainda precisa melhorar. Das 4 vitórias que conseguimos, das 4, em 3 delas tomamos gols. Não estamos plenamente satisfeitos ainda. Mas, comparado ao que foi ano passado, cara, gente, em 6 rodadas, aí ó, vocês estão vendo aí ó, 6 rodadas do ano passado, 5 derrotas e 1 vitória. Uma vitória ano passado, em 6 rodadas. Ou seja, ano passado, em 6 rodadas, o Corinthians fez 3 pontos, 3. Já esse ano, em 5 rodadas, já fez 12. Ou seja, o quádruplo de pontos. O quádruplo. Com uma rodada a menos. E podendo chegar a 15 agora, na 6ª rodada, vencendo o Noroeste. Olha a diferença, gente. Como eu falei, o desempenho ainda tem que melhorar. A gente perdeu o Clássico, coisa e tal. Mas, gente, comparado do ano passado... Sabe, ano passado chegando na 5ª, 6ª rodada, derrota para Novo Horizontino, Santos aí, a gente tava com medo de ser rebaixado no Paulista, pra Série A2. Pelo amor de Deus, cara, e com medo mesmo, Agora esse ano, pô, a gente já tá com 5, 6 rodadas muito perto de uma classificação, sabe? E se ganhar do Noroeste aí, pô, fica mais perto ainda. Olhem a diferença, cara. Vocês lembram aí, por exemplo, de alguns tempos atrás, de quando o Corinthians jogava mal, ou até mais ou menos, e perdia, não ganhava, a bola não queria entrar, sabe? E agora mesmo não jogando, sabe, aquele futebol vistoso, tá ganhando. Ah, mas perdeu pro São Paulo. Perdeu. Mas, cara, ganhou do Bragantino fora. E jogar em Bragança lá é difícil.
Jogamos com o time reserva, ganhamos de virada, 2-1, após um começo difícil, né? Vocês lembram? O Bragantino começou o jogo em cima da gente, martelando, fizeram 1-0, o Corinthians foi lá, teve discernimento e virou no segundo tempo. Contra a Ponte, fora de casa, o Corinthians, no Moisés Lucarelli, é sempre difícil de jogar lá, qualquer time tem dificuldade de jogar lá, claro. Hoje a Ponte Preta não tá lá essas coisas, mas, pô, gramado pesado, coisa e tal. Ganhamos 1-0, o Thales Magno foi lá e conseguiu fazer o gol. Então, cara, comparado a tempos anteriores, que mesmo jogando mal o time não ganhava, hoje tá jogando mal ou mais ou menos, tá ganhando. Então, cara, não estamos satisfeitos? Não. Mas, cara, o começo, sabe, mesclando o time, calendário apertado, pô, tá muito bom em questão de resultados, sabe? Isso faz com que o time fique mais tranquilo, entende? Pensando no planejamento pra pré-Libertadores, que é isso que mais importa pra gente em fevereiro, ou não é verdade? Porque o Ramon Dias, mesclando o time, dando rodagem pra todo mundo, né, é uma pré-temporada aí, tamo na pré-temporada praticamente ainda, pô. Ele tá preparando o time pra pré-Libertadores. E é melhor ainda se preparar com os resultados acontecendo. Imagina se o Corinthians, por exemplo, tivesse... Deixa eu colocar os jogos aqui, do Corinthians, aqui, partidas. Vamos colocar os jogos aqui. Cadê os jogos esse ano? Aqui, ó. Imagina, por exemplo... Volta aqui, aí. Imagina se o Corinthians, por exemplo, tivesse perdido pro Bragantino. E tivesse perdido pra Ponte Preta, por exemplo. Estaria com 6 pontos agora. 6 pontos. Sabe? Bem longe do Mirassol. E a 3 de diferença da Inter de Limeira e do Botafogo. Sabe? Uma situação um pouquinho preocupante, coisa e tal, mas agora com 12. Pô... A gente tá bem mais tranquilo, o time, a torcida, pensando na pré-Libertadores. Então essa é a importância das vitórias dos primeiros jogos. O desempenho precisa melhorar? Muito, claro. Não estamos plenamente satisfeitos ainda, não estamos satisfeitos ainda. Mas, cara, são 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota. Gente, eu acho que o planejamento tá dando certo no começo aí. Claro, esperamos que o time não tropece contra o Noroeste. Se conseguir vencer em casa, o Noroeste, assim... Claro que é um time inferior ao Corinthians, claro, mas, assim, eu acho que com certeza vai ser um time chatinho contra a gente, como foi Água Santa, o Velo Clube. Não vou subestimar, não vou falar que vai ser uma vitória fácil, não vou, até porque eles complicaram pro Palmeiras, o jogo lá, em Bauru, enfim. Eu sei que o Noroeste vai querer complicar a nossa vida, mas, gente, temos plenas condições de vencer, e se conseguimos vencer, cara, 15 pontos... Aí depois temos Novo Horizontino na segunda, né? Sábado é o Noroeste e na segunda já é o Novo Horizontino, tá? E só pra deixar claro, vão ser 2 times diferentes, com certeza. Nem tem como. O time que jogar contra o Noroeste não vai jogar contra o Novo Horizontino. Nem tem como, gente. Não tem como. Não tem. Então, assim, se conseguir ganhar do Noroeste, cara, se conseguimos ganhar esse jogo... A situação fica bem mais tranquila aí, pensando em Novo Horizontino, em Palmeiras, 2 jogos difíceis fora de casa, sabe? Então, vamos pra cima do Noroeste, buscando essa vitória. E meu palpite pra esse jogo é o seguinte, deixa eu pensar, Cara, eu vou apostar, cara, eu não sei se eu aposto em goleada, porque ainda não teve aquela atuação vence e convence, mas... Cara, eu vou apostar... Eu vou tentar acertar, eu sempre erro, mas dessa vez eu vou tentar acertar e vamos ver o que acontece. 2-0 pro Corinthians, é meu palpite. 2-0, Yuri Alberto vai desencantar, assim como o Memphis Depay, certo? 2-0 Corinthians, gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, e vamos que vamos conquistar mais uma vitória. Tomara que o time consiga e a confiança suba, enfim... Pensando, claro, na pré-Libertadores que começa aí na segunda quinzena de fevereiro, né? Então, é isso, né, gente? Comente aí o que vocês acham que vai dar esse jogo e também comente o palpite de vocês. O meu é 2-0, gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians, pra cima do Noroeste!